Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Turma 71, 72, aqui é a professora Ângela. Nós vamos para a nossa aula de número 18, aula de História sobre a formação dos Estados modernos, dando continuidade à aula de número 17, que nós falamos da formação do mundo moderno, né, desse mundo diferenciado da Idade Média, um mundo que está se organizando para alterar algumas questões, como por exemplo as grandes navegações, né, que trouxeram outros elementos para a Europa, um fortalecimento das monarquias também. Então são elementos que precisam ser estudados para a gente entender a formação desses países europeus, né, nesse contexto de início da Idade Moderna. Vamos ver alguns elementos então sobre a formação desses estados quando a gente fala aqui no contexto pós-Idade Média. Quando a gente está falando de Idade Moderna, a gente está pensando aqui século XV, né, o século em que, por conta de uma atividade desenvolvida de comércio, algumas coisas foram mudando. Uma das principais foram as cidades. Cidades europeias passaram por um grande crescimento, né, por conta dessas relações comerciais. Aqui nós temos uma imagem mostrando um espaço, né, de uma praça numa cidade onde as pessoas traziam, né, os seus produtos, os seus artesanatos, né, traziam alimentos produzidos para vender. Algumas pessoas ofereciam seus serviços, né. Nós temos uma grande gama de atividades ocorrendo nesse espaço mais urbanizado, né, das cidades. Então esse tipo de atividade foi fazendo com que as cidades elas fossem crescendo, porque atraía um número grande de pessoas, né, atraía pessoas que vinham de longe para comercializar, para comprar. Então significa dizer que aquela antiga forma predominante de viver, que eram as relações feudais, né, que eram a vida nos feudos, né, que eram porções de terras governadas por um senhor feudal, né, que detinha a posse da terra, mas que permitia com que algumas pessoas trabalhassem na sua terra, pagando uma grande quantidade de imposto para esse dono da terra. Enfim, esse tipo aqui de relação ela começa a se enfraquecer e ganha muito espaço esse tipo aqui de atividade, né? Não significa dizer que deixou de existir isso aqui, mas que essa forma aqui de atividade teve um crescimento muito grande nesse contexto. Mas quando a gente fala de Estado moderno, a gente está falando do que, né? O que é um Estado moderno? O Estado moderno ele surge a partir, então, dessa fragmentação, né? dessa redução do sistema feudal e do fortalecimento do poder dos reis, que ocorre entre o século XI e o século XVI na Europa. Então, na França, na Inglaterra, em Portugal e na Espanha, a gente percebe muito fortemente essa formação dos estados modernos, que formaram os países, né, que nós conhecemos hoje. Mas nós temos na formação desse estado moderno, então, a figura do rei estabelecendo alianças que fortaleciam seu poder, alianças com a burguesia, alianças com a nobreza, que fizeram com que essas monarquias formassem os estados nacionais. Por quê? Porque a burguesia, que é aquela classe ligada ao comércio, né, que está enriquecendo com as relações de comércio nas cidades, ela pagava impostos para o rei, em troca o rei oferecia segurança, algumas facilidades, e a nobreza, né, que é sobretudo dona das terras dos feudos, ela também continua mantendo o apoio ao rei e, em troca, ela tem alguma participação política nas decisões. Então, as monarquias, nesse contexto aqui, os estados modernos, são as monarquias fortalecidas, né? Essa monarquia agora com apoio não só da nobreza, mas o apoio da burguesia também, enriquecendo e se tornando cada vez mais poderosa, né, em alguns espaços da Europa. Então, nesse momento, nós temos então os burgueses, né, querendo aumentar as suas atividades de comércio. Então,
eles precisavam, né, ter garantias para que essas atividades ocorressem, mas eles estavam enfrentando algumas dificuldades para comercializar. Por quê? Porque, por exemplo, as estradas que eles percorriam para levar os seus produtos até as cidades, elas eram precárias, eram inseguras. E, além disso, havia um problema de que, como algumas localidades, né, não tinham um, uma organização política mais forte, não existia uma moeda unificada para todos os feudos, né? Cada feudo adotava uma forma de moeda de troca, então os burgueses eles queriam a melhoria dessas situações aqui. Então, para intensificar essas relações comerciais, né, porque os burgueses estavam se tornando uma classe muito importante, porque eles detinham essas relações comerciais. Então, os reis começaram a financiar obras de melhoria, como a construção de estradas, garantir a segurança nessas estradas. Também eles começaram a adotar moedas padronizadas, né, para todo o seu espaço de domínio e passaram a controlar então uma arrecadação de impostos de uma maneira mais efetiva, né, porque você está conseguindo levar o seu poder para todas as regiões do seu reino. Além disso, os impostos arrecadados, né, com essas atividades comerciais, os impostos que eram pagos pelos burgueses, possibilitaram que os reis formassem exércitos, né? Esses exércitos eram fundamentais quando se fala em, por exemplo, dominar novos territórios, né? Ou você garantir o seu território, as suas fronteiras e etc. Então era importante você formar exército. E eles passam a formar exércitos porque no contexto da Idade Média, por exemplo, os exércitos geralmente estavam submetidos aos senhores feudais, não atendiam aos interesses dos reis, né? Então os reis queriam formar os seus próprios exércitos, né? Então, através dessas atividades de comércio que nós vemos aqui nessas duas imagens, é possível a esses reis arrecadar mais impostos por conta da atividade dos burgueses, né? Essa classe burguesa comercial. Então os reis arrecadam mais impostos, então eles têm mais dinheiro para investir em exército também, em melhorias dessas cidades que estão crescendo. Então significa dizer que o rei tem cada vez mais poder nesse momento aqui de formação dos estados modernos, né? Os comerciantes apoiavam os reis porque eles queriam as mudanças que só os reis poderiam colocar em prática para melhorar as relações comerciais. Os nobres também, mesmo que tenham perdido um pouco do seu poder, né, não eram mais a figura dominante naquele contexto, eles continuavam apoiando os reis porque eles tinham muitos privilégios, né, como por exemplo a isenção do pagamento de impostos. A nobreza não pagava imposto para o rei, né, não pagava diretamente, pagava com o trabalho dos camponeses, aqui representados nesse esquema que a gente já viu na aula passada, pensando esses estados, né, como um estado absolutista que era o poder absoluto ao rei, né? Os estados modernos são também monarquias absolutistas que estão fortalecendo o poder do seu rei. Por quê? Porque o rei recebe imposto da burguesia, recebe o apoio da igreja, recebe o apoio da nobreza feudal, aquela nobreza detentora da terra que explora os camponeses, que logo pagam impostos que vão diretamente para o rei, enquanto a burguesia explora o trabalho, né, dos artesãos, né, daquelas pessoas que trabalham nas corporações de ofício, fabricando artesanato que eram vendidos. Então, esse esquema que mostra como é que funcionava esse poder do rei, né? Quem eram as pessoas que estavam por trás de todo esse enriquecimento dos reis dos burgueses e também do poder do rei, né? Um contexto de centralização de poder muito importante para a gente entender os estados modernos. Então, o apoio da burguesia e da nobreza foi que fortaleceu o poder dos reis nesse contexto de início da Idade Moderna. Possibilitou a eles, então, ter um reino forte com uma arrecadação de impostos e fez com que as políticas, o poder político ficasse centralizado. Então, os reinos centralizaram a sua política na figura do rei, que foram
se constituindo em estados, né? Ou seja, grandes extensões territoriais que tinham as próprias leis, um governo forte e centralizado. Quando a gente fala em estado, a gente está falando em um local que tem a sua legislação própria e o seu governo forte e centralizado. Né? Essa centralização possibilitou aos reis investir os seus recursos em outras coisas, como, por exemplo, a conquista de novos territórios fora da Europa, né? América, né? Na Ásia, nas Índias, em busca de quê? De mais riquezas, como ouro, como as especiarias, né? Os reinos aqui, né, representados nesse mapa, alguns desses reinos, que a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, eles estão enriquecendo muito por conta eles vão enriquecer muito por conta dessas explorações de novos territórios, né? E vão trazer especiarias que são muito apreciadas pelas pessoas, especialmente pela burguesia, né, que está enriquecendo, então começa a querer consumir coisas diferentes, então a necessidade de sair explorando, né, novos territórios era importante, né, até para manter o poder do rei. Então, o poder do rei vindo do apoio da burguesia, né, e esse estado forte possibilitou com que os recursos fossem acumulados para que os governos investissem nas navegações marítimas que começam a acontecer a partir do século XV, né? 1500, 1400 por aí, meados de 1400, isso começa a acontecer com mais frequência nesses estados europeus. Mas quando nós falamos de formação de estado moderno, formação de uma nação, né, que depois vai dar lugar aos países, né, como nós conhecemos hoje, nós temos o Estado português com um grande destaque nesse contexto. Né? O Portugal era um espaço bem menor, territorialmente falando, do que a gente conhece hoje, como vemos aqui nesse mapa, era um território bem menor. Por quê? Porque esse lugar aqui, chamado Península Ibérica, né, essa extensão de terra para cima do mar aqui, que nós chamamos de península, que hoje é ocupada por Portugal e a Espanha, ela estava ocupada aqui nesse contexto de 1150 por povos muçulmanos, né? Povos que vieram, tomaram conta de parte dessa península. Então os portugueses ali, os povos que deram origem ao reino de Portugal, eles precisavam primeiramente expulsar esses muçulmanos daqui, né? Então eles começam a organizar expedições para conquistar esses territórios que estavam ocupados, né? Então foram diversas batalhas que se intensificaram a partir do século XI, esse século aqui, e que mais tarde passaram a ser chamadas de batalhas da Reconquista, porque eles reconquistaram esse espaço todo aqui, né, que estava ocupado pelos muçulmanos. Então foi um dos contextos aí da formação do Estado moderno português. Então a formação do Reino de Portugal é bastante conhecido no Brasil, né, porque nós fomos descobertos pelos portugueses. Nós vamos estudar isso mais para frente, mas a partir de 1115, então, com o Dom Afonso Henriques lutando pela conquista dessas terras que estavam ocupadas pelos muçulmanos, ele consegue, né, vencer algumas batalhas contra esses exércitos muçulmanos também, porque eles se organizavam, e também lutou contra alguns exércitos aqui do reino de Leão e Castela, que vão formar a Espanha posteriormente. Então ele consegue vencer esses exércitos e ter um espaço, né, um território para formar o reino de Portugal, que no início era um condado chamado Condado Portucalense, que depois vai dar origem ao reino de Portugal, certo? Então em seguida ele funda o reino de Portugal, se torna o primeiro rei de Portugal, já como Portugal como um estado moderno europeu, dando início a uma dinastia chamada Dinastia de Borgonha, né? Uma família que fica no poder. E depois da criação do reino, eles passaram a buscar expandir o seu território,
né? Lembram no mapa anterior que o território do condado portucalense era bem menor e que depois, com várias batalhas, eles foram expandindo o território aqui até continuar, até conseguir ter o território que formou o Reino de Portugal, né? Expulsando os muçulmanos. Então nós temos, a partir do século XIV, né, uma outra dinastia assumindo o poder em Portugal, e aí com a formação dos Estados modernos, a centralização do poder nas mãos do rei, né, todo aquele contexto que a gente vem falando lá no início da aula, do poder na mão do rei. Nesse momento aqui, no século XIV, nós temos então o rei de Portugal conseguindo o apoio da burguesia, o apoio da sua nobreza. Nós temos ainda a posição geográfica de Portugal muito favorecida, porque tem um grande litoral aqui e está voltada para o mar, né? Então isso facilita as saídas, o investimento nas grandes navegações, e eles tinham conhecimento sobre navegação, que eles tinham aprendido com alguns muçulmanos. Muçulmanos eram grandes conhecedores das navegações. Então, essa junção de centralização de poder, a posição geográfica e conhecimento de navegação fez com que os portugueses pudessem ser os grandes iniciadores das grandes navegações no começo do século XV, né? Essa cena aqui é representando a movimentação no porto, né, nos portos portugueses, né, de grande quantidade de embarcações, mostra um pouco dessa posição geográfica favorável, né, de Portugal, que foi tendo seu território aumentado conforme a gente vê aqui nessa ilustração que mostra os diferentes períodos dos reis, né, até chegar no século XIII, quando Portugal consegue ocupar toda a parte que hoje que hoje compõe o seu território, né? Então, Portugal foi considerado um dos primeiros estados modernos da Europa naquele contexto. Então, nessa aula nós falamos um pouco então dessa formação dos estados modernos. Nós vamos continuar falando dessas novas mudanças, né, dessas mudanças que ocorreram no início da Idade Moderna na Europa e, sobretudo, sobre o início das grandes navegações. Na próxima aula nós vamos continuar, e essa aula vai ter uma atividade postada no sistema no dia 5/10, né? Então é importante assistir a aula para realizar a atividade, certo? Se ficaram com alguma dúvida, podem falar com a professora, podem contactar, e-mail, WhatsApp, sistema, né? A gente tenta tirar as dúvidas que eventualmente ficaram. Espero que vocês tenham bons estudos, consigam fazer as atividades, ok? E se cuidem. E nós nos vemos então na nossa próxima aula. Um abraço.